Aleluia, graças a Deus. Meus queridos, é tão bom a gente estar na casa de Deus, né? Para você que não entendeu o testemunho da irmã, lá nos Estados Unidos, para você receber o Green Card, você tem que ir para uma audiência. Não tem como. E Deus fez um milagre na vida dela tão grande, que não existe isso. Ela recebeu ele em casa. Eu acho que, não sei lá quantos anos, isso nunca aconteceu. Então, Deus é Deus, que quando Ele quer fazer na nossa vida, Ele mostra para todo mundo que Ele é maravilhoso. Então, as pessoas que acompanham ela e assistem ela nos Estados Unidos, ficaram abismados, porque isso não existe. É como se Deus tivesse intervido na lei do país, nas normas do país, e para ela fez diferente. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Isso é motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque é Ele que faz, né? Toda vez que eu faço a minha live, ou oro aqui, mas na live eu falo, eu não tenho poder de nada. Quem faz e executa é Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então, você só precisa crer, porque assim como fez na vida da irmã, lá do outro lado, lá em outra nação, Deus vai fazer na sua vida. É só você acreditar. Amém? Quero te convidar a pegar nas tuas mãos as escrituras. Nós vamos abrir lá no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 15. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero te dizer que eu gostaria tanto de trazer uma mensagem de vitória para você, mas de vitória, irmão, mas hoje eu não sei o que aconteceu. Deus falou comigo e eu falei: Jesus, eu estou te obedecendo. Aleluia. Então hoje vai arder um pouquinho aí, mas vai dar tudo certo, tá, meu querido? Aleluia, graças a Deus, porque Deus corrige o filho que Ele ama. Tem filho de Deus aqui? Não, parece que não tem não. Pois Deus corrige o filho que Ele ama. Tem filho de Deus aqui? Aleluia, vou ficar confortável em saber que tem filho de Deus aqui. 1 Samuel capítulo 15, que diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenda, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Ameleque e destrói totalmente a todo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelha, camelo, jumento. Saul convocou o povo e contou em Tilaim 200 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Ameleque, pôs a emboscada no vale. Eu acho que só até aqui está bom. Eu quero que você se assente, glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Gostaria que você se desligasse de tudo e olhasse para o pastor, para você se conectar com esta palavra, porque acredito que Deus vai te dar uma sacudida aí. Aleluia. Porque antes de eu te falar o tema desta mensagem, eu vou te dizer que esta palavra, ela é uma correção para você ficar mais crente do que você é. Combinado? Aleluia. Então o tema desta mensagem é: o rei Saul
e a sua desobediência e a perdição. Meu Deus, aleluia. Olhando para a história de Saul, nós podemos ver que Deus ouviu que o povo precisava de um rei. Então se levantou o rei Saul, foi escolhido por povo e abençoado por Deus. Então este rei, ele teve algumas batalhas, né? Ele teve 3 batalhas de êxito, mas essa última aqui de Amaleque não foi conforme Deus tinha dito para ele fazer e executar. Então nós podemos ver que o profeta é quem profetiza para ele desde o início, conduzindo e ajudando ele no seu reinado. Então aqui no Samuel capítulo 15, o profeta levanta, olha, a ordem de Deus é essa, vai contra os Amaleque e destrói o povo, mata o povo, porque naquela época, no tempo da lei, tudo se resumia a fio de espada. Então, rei Saul, ele organiza os seus soldados para quê? Para ir para a guerra, para cumprir o que Deus tinha dito para ele, porque o profeta se levantou e ele, dirigido por Deus, entregou a Saul o que ele deveria executar. Qual era a ordem de Deus para Saul? Então ele, submetendo a ordem, ele vai, prepara o seu exército para ir contra Amaleque. Então, tudo estava indo certinho, né? Ele preparou ali no vale uma emboscada, organizou como ele ia destruir o inimigo. Aqui a vitória já era garantida, porque o profeta disse, Deus já tinha assinado. Então estava tudo tranquilo. Mas no meio da batalha, quando eles estavam vencendo, Saul decide algumas coisas que não tinha sido tratada por Deus. E acaso a gente pode mudar alguma coisa que Deus disse? Ou acaso a gente pode aumentar ou diminuir alguma coisa que Deus disse? Não. Então Saul decide não matar o rei de Amaleque. Saul decide também escolher as melhores ovelhas e deixar tudo separado. Mas o que Deus disse para ele? Qual era a ordem de Deus? Matar até as crianças, até os animais. Não era para ninguém sair vivo dessa guerra, porque Deus decidiu ferir o inimigo. Então Saul, bonitinho, vou fazer do meu jeito. Eu venho nesta noite com a autoridade do Deus Altíssimo para poder te dizer, quantas das vezes Deus te falou e te ordenou, você fez do seu jeito, e depois você fica questionando, Senhor, por que está dando errado? Deus, por que na minha vida as coisas não estão dando certo? É nas finanças, é no casamento. Meu Deus, eu não estou entendendo por que está dando errado. Uai, Deus não disse para você cumprir o que Ele falou com você, o que Ele testificou no seu coração? Eu venho nesta noite para poder te alertar. Eu e a pastora aqui fomos levantados por Deus. Entenda que eu não estou puxando sardinha para mim, tá? Combinado? Então tá bom. Não estou puxando sardinha para mim, mas entenda que debaixo de Deus, eu fui levantado por Ele e a pastora para ser profeta de Deus na tua vida. Quantas das vezes eu te assisti no gabinete, quantas das vezes eu fui profeta de Deus na tua vida, e Deus me orientou, e orientou a pastora, ou quem estava aqui pregando a palavra de Deus, a te dar uma direção, a te entregar, aleluia, um caminho através da palavra de Deus, e você fez do jeito que você quis.
Então o resultado da desobediência é muito ruim, porque vai aplicar na nossa vida coisas terríveis, que a gente não quer colher. Quando eu olho para Abraão, eu vejo que Abraão, ele era um homem que tratava Deus e ouvia Deus, e Abraão, a qualidade dele era a obediência, em obedecer a Deus no extremo, porque o que Deus pediu para Abraão era de alto preço, e Abraão se submeteu à voz de Deus e foi cumprir o que Deus tinha dito a ele. Agora eu vejo aqui no cenário da história do rei Saul, que tinha tudo, meu irmão, eu estou falando de um rei, que ele tinha tudo para poder reinar e o seu reinado ser maravilhoso, espetacular. É a mesma coisa, você tem tudo, porque o seu tudo é Deus, para a sua vida ser espetacular, para a sua vida ser maravilhosa em tempos difíceis, em tempos bons, porque quem que vai te abençoar e te honrar na terra é Deus, se você submeter à voz dele e à ordem dele. Aleluia. Então, olhando para Saul, ele então começa a decidir as coisas. O que ele estava fazendo? Ele estava dando lugar à desobediência. O que ele estava fazendo? Ele estava rejeitando a palavra de Deus. O que ele estava fazendo? Ele estava se rebelando o que o profeta tinha dito e orientado ele a fazer. É a mesma coisa que Deus disse para Jonas: Jonas, vá à cidade de Nínive e proclama contra ela. O que Jonas fez? Ele não foi. Ele estava rejeitando a voz de Deus. Comprou uma passagem e foi para Tarsis para fugir, para não cumprir a ordem de Deus. Você sabia que toda vez que a gente rejeita as coisas de Deus, é como se você estivesse virando as costas para Deus? É como você estivesse dizendo: Deus, eu não estou interessado. Era como você estivesse dizendo para Deus: Deus, ó Deus, oh meu Deus, o juramento que tu fizeste para poder me abençoar, eu estou te rejeitando. O que é isso, pastor? Quando, escuta, olha aqui para o seu pastor, abre a sua mão assim para você entender. Olha para a sua mão. Quando Deus te promete alguma coisa, Ele fez um juramento que vai fazer o milagre e pôr na palma da sua mão. Vou repetir de novo. Quando Deus te promete algo, Ele fez um juramento que Ele vai pôr o milagre na sua mão, porque Ele é Deus. Ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. Então, se Deus te fez um juramento, Ele vai cumprir na sua vida. Por que Deus não cumpre? Você não decidiu desobedecer? Você decidiu mudar alguma coisa? Você decidiu sair do trilho? Qual era a ordem de Deus para Jonas? Ele fez tudo ao contrário. Ele colocou as suas escolhas e ainda compromete a viagem daquele povo, porque quando ele compra a passagem, meu irmão, ele atribula a viagem daquele povo, todo mundo no barco ou no navio, porque estava ele desobedecendo a Deus. Meu irmão, essa palavra é dita na Bíblia não sei quantas vezes, é pregada não sei quantas vezes. E por que será que nós temos tanta dificuldade em obedecer a Deus? Sabe por que a gente fica no meio do caminho? Porque ainda o seu coração
possa estar em dúvida em questão do seu futuro. Eu sei que a gente deseja e planeja, organiza tudo para a nossa vida, mas só que os nossos planos podem dar errado, mas só que pode não acontecer. Mas quando a gente é embasado na palavra e espera a promessa acontecer, e se submete à promessa, à palavra de Deus, pode esperar que o Deus eterno vai descer na terra e vai cumprir na sua vida, porque Ele é Pai, porque Ele é maravilhoso, porque Ele não mente e porque Ele não esquece do que disse. Então é só você esperar e acreditar, porque Ele vai fazer na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. A mesma coisa aconteceu com Sansão. Deus disse para Sansão, um anjo apareceu no nascimento de Sansão e separou ele para ser um grande guerreiro. O que Sansão fez? Ele tinha uma força incalculável. Era para ser um semideus naquela época, comparando ele com Hulk, com Superman. Mas Sansão sempre estava ocupado no braço da Dalila, das Filisteias. Ele não cumpriu o seu chamado, ele não submeteu ao seu chamado. O que virou Sansão? 20 anos só e uma tragédia. E se não fosse a vingança dele no final, a sua história seria um tremendo fracasso. Você consegue entender como é importante obedecer? Você consegue entender que a obediência, ela vai te livrar do sacrifício? Você consegue compreender que quando a gente sai do prumo, quando a gente sai do propósito, quando a gente sai da disciplina, o negócio fica estreito? Eu me lembro de quantas pessoas já passaram na nossa igreja. Umas já foram para outras cidades e estão com uma vida boa. Mas me lembro também, e tenho notícia de pessoas que passaram na nossa igreja, foram para outra igreja, e o resultado, meu irmão, não estou dizendo que a minha igreja é a melhor do mundo, mas o resultado é de tragédia, é de tristeza, o que as pessoas estão vivendo. Eu estou dizendo dos meus ex-membros, que um dia passou aqui. Não estou inventando história, é o que eles retratam lá fora. É o que o Facebook conta, o Instagram entrega, e as pessoas falam. E para quem ama as ovelhas, ver isso é uma tristeza, é um fracasso. Mas é resultado de quê? De desobediência. Escuta, nós não estamos na qualidade de rei, nós não estamos na qualidade de juiz, que Sansão foi levantado como juiz. Nós não estamos na qualidade de profeta, porque Jonas era profeta. Não deixa isso subir a sua cabeça. Filho de Deus, a qualidade é de servo. Servo obedece e submete. Isso para quem quer vitória. Isso para quem quer ter uma vida extraordinária com Deus. Agora, se você não quer, meu irmão, é lamentável. Agora, se você quer, você vai ver a boa mão de Deus trabalhando na sua vida e executando maravilhas. Olha, aqui eu prego o que está escrito e é verdade. Aleluia, porque eu sei o que prego e vivo o que prego, porque eu tenho certeza que se você submeter, o Deus do céu vai te abençoar nessa terra, porque Ele é maravilhoso. Eu sou profeta de Deus, mas nunca deixei isso subir a minha cabeça. Eu sou pastor e também nunca deixei isso subir a cabeça. Eu sei que tem dia ou outro eu travo na minha leitura,
Meu irmão, talvez é Deus para me lembrar de onde Ele me tirou. E guardo isso no meu coração, da onde Deus me arrancou. Sabe por quê? Porque toda vez que eu olho lá para trás, lá para o meu passado, faz com que eu permaneça cada vez mais no trilho da fé. Porque eu não quero voltar lá. Eu não quero voltar para o Egito. Porque eu sei que lá é prova. Endevácia tecopatafá. Deus está mudando a minha mensagem, mas é Ele que manda. Aleluia. Quando eu vi que hoje era cajado, eu falei: Jesus, eu estou recebendo. Aleluia, pode bater no teu servo primeiro, que depois eu vou entregar lá. Aleluia. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Deus te chamou com um propósito extraordinário para cumprir na sua vida, e é belíssimo que Deus desenhou para você. A história aqui do rei talvez era magnífica, mas ele decidiu sair do trilho, meu irmão. E quando a gente decide, você vai assumir os riscos, você vai se preparar para as colheitas que virão. Meu Deus, toda vez que a gente pensa no resultado, na entrega, né? Aperta, né? A gente quer colher as melhores coisas desse mundo. A gente quer colher as bênçãos. Tem crente que sonha os anjos descendo e trazendo aquele tanto de presente assim, né? Meu irmão, dá glória aí, crente. Seria bom assim, né? Meu irmão, mas tem que obedecer. Você já foi o filho uma vez? Você já foi criança uma vez? O seu pai te corrigia. E quando tinha arte, tinha taca. Né? O filhinho do Adaildo me disse uma vez: pastor, você está desobedecendo. Quem desobedece leva taca. Irmão, aleluia. Então daqui a pouco você vai conhecer as tacas que Saul levou porque estava desobedecendo. Meu irmão, quando eu olho para as coisas de Deus, são tão lindas, são tão maravilhosas, é um privilégio. E as pessoas de hoje estão jogando fora, estão rejeitando a promessa. Meu irmão, imagina um Deus que fez um juramento para você, que vai cumprir na sua vida um improvável, um milagre. Meu irmão, se você não submeter, isso é burrice. Meu Deus, eu falei. Se você não se submeter, isso é um inércio, tardio em pensamento. Porque, meu irmão, é questão de inteligência. É só você submeter e esperar. Aí você vai ver o anjo descendo e te abençoando. Porque Deus é Deus de maravilha. Agora imagina você vencendo a guerra. Por que será que ele estava vencendo a guerra? Porque Deus usou o profeta. Era vontade de Deus ferir aquele povo. Ele ia ganhar de qualquer jeito a guerra. Mas ele decide: não vou matar o rei não, coitadinho do rei. Não vou matar os animais não, matou as crianças, até os bebês, agora os animais não. Olha lá como é que é bonita, olha. Meu irmão, para de decidir as coisas do jeito que você pensa, do jeito que você acha. A Bíblia não é uma angiologia sua, pessoal, que você está em... Não, meu irmão. A Bíblia, ela tem que ser lida, compreendida pelo Espírito de Deus. Não é qualquer coisa que você vai decidir, meu irmão. Aleluia. Deixa Deus operar na sua vida, porque você vai ver Ele fazer coisas extraordinárias na sua vida. Aleluia. Imagine, toda vez que você decide fazer as coisas do seu jeito, você está rejeitando o juramento que Deus te fez.
Isso é muito sério e muito perigoso. Porque na história de Saul, você vai entender que Deus rejeita ele e acabou. Na história de Sansão, os resultados da sua desobediência levam ele a perder a sua força e ter os seus olhos vazados, e no final, por misericórdia, Deus honra Sansão. E parece que tem gente que está brincando de crente. Vou te dizer uma coisa, o meu pastor dizia assim: o capeta ele é milenar, e tem mais de 2000 anos que ele está matando gente e levando gente para o inferno, e destruindo família, e destruindo pessoas. Agora você vai perder a guerra porque você quer. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o seu Deus é maior. Ele já venceu o seu adversário. Você está perdendo a guerra e não está colhendo as bênçãos por causa da sua escolha. Ah, hoje eu não vou no culto, eu vou passear. Vou no shopping. Meu irmão, não tem problema nenhum você ir no shopping, mas vai no dia que não tem culto na igreja. Eu não consigo entender os irmãos que vêm para o culto e ficam lá no hall da entrada. Veio aqui para quê? Será que é para ver o lustre lá da entrada? Não consigo entender. Os irmãos que vêm para o culto e ficam conversando aqui na hora da palavra. Eu não consigo entender. Você veio fazer o que aqui? Você veio ver pessoas, né? Porque Deus você não veio. É a mesma coisa, você vem para o culto e chega aqui e fica com a boca trancada e não canta. Meu irmão, eu já coloquei a equipe de louvor toda para orar para mim, para ver se eu canto, irmão. Aleluia, porque adorar a Deus é tudo de bom. Você está conectado com Deus, é maravilhoso. Tira esse trem ruim do seu ombro e começa a adorar a Deus, que você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Meia mandou e placar. Aleluia. Meu Deus, é maravilhoso, irmãos. Aí as pessoas ficam questionando. Está difícil demais. Deus esqueceu de mim. Deus é muito mal, pastor. Meu irmão, eu não consigo compreender um Deus que honra Abraão, Sansão a tragédia, Saul rejeitado. Meu Deus do céu. Aonde está o problema? Escolha. Vou dizer de novo, escolha. Você tem que bater no peito e dizer: eu decidi amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eu decidi ter a vida eterna. Aleluia. Eu decidi servir a Deus e tomar a posição de servo. Agora eu vou falar uma coisa, já vou preparar o seu coração. Vou falar uma coisa e vou preparar o seu coração. Com todo amor e respeito. Não trate Deus como se você fosse um moleque. Porque eu lembro quando eu fui moleque, eu não tinha governo. Teve uma época que meu pai e minha mãe não me controlavam mais, eu fazia o que eu queria. E o resultado de eu ser um moleque desobediente, meu irmão, foi só colheita ruim. Foi só trem ruim, que eu tenho vergonha de falar para vocês. Mas quando eu descobri e aprendi o caminho da graça, meu irmão, me pergunte se eu quero voltar para trás, mas é nunca, porque eu sei que o meu Deus é maravilhoso, só o amor dEle, e só a promessa que Ele me fez, de eu ter a vida eterna, é tudo que me basta, é tudo que te basta. Aleluia. Eita Deus que é fiel.
Primeira feiura de Sansão, a sua obediência, quer dizer, a sua desobediência, não, é isso mesmo, a sua obediência era incompleta. Meu irmão, a maioria dos crentes está obedecendo Deus pela metade. Vem na igreja, põe a roupinha, vem bonitinha, que você canta, adora e tal. Aí quando você está lá na sua casa, no seu trabalho, você acha que Deus não está te vendo, né? Porque não tem louvor lá, né? Não tem pregação lá, né? Aí você vai lá na geladeira e pega o Tindoida, ou o pito do capeta. Não sei o que você arruma, não sei. Mas a sua obediência está sendo incompleta. Tem que ser completa. Tem que ser completo. Ou você decidiu servir a Deus pela metade? Ou você deve ter muito eutico aqui. Vou mandar fazer um tanto de janela ali para mim saber quem que é o eutico. Porque ele estava na janela, olhando para fora e olhando para dentro. Olhando para fora e olhando para dentro. Meu irmão, o seu Deus é maravilhoso. Para de ficar em cima desse muro. Aleluia. E outra coisa, e o orgulho do rei, eu sou rei. Quem é Samuel para falar para mim? Eu sou rei e eu vou fazer. Foi Deus que me deu esse cargo, foi Deus que te deu a sua vida, foi Deus que te deu o seu marido, foi Deus que te deu a sua casa, foi Deus que te deu o seu carro, aleluia. Você pode até ter o título de rei, mas mesmo na qualidade de rei, você é servo. E se você achar que você é o rei o tempo todo, a sua queda já está garantida. Porque para você ser servo, aleluia, o rei dos reis tem que morar dentro da sua vida, dentro do seu coração. O rei dos reis! Porque se ele não morar, você serve ele pela metade. Porque você vai ver, quando ele começa, o rei Saul começa a dialogar com o profeta, e ele descobre que ele desobedeceu a Deus, e ele fala assim, o seu Deus, ele nem referia mais o Deus dele, ele, o seu Deus Samuel, ao seu Deus Samuel. Então, não tem como servir a Deus com meia obediência, pela metade. O que diz na Bíblia? Que o morno, Deus vomita. Meu Deus do céu, aleluia. Oh misericórdia, misericórdia Jesus, misericórdia, aleluia. Que mais, pastor? A inveja de Saul, do rei Saul, era grande. Inveja por quem? Por Davi. Sabe por que ele tinha inveja? Porque ele viu que já na vida de Davi, havia a presença de Deus. Então Davi se tornou para ele uma ameaça. Então, meu irmão, escute, olha aqui. Não seja rei Saul. Tem muito rei Saul aqui nessa igreja. E Jesus vai te corrigir aqui, agora, sabe por quê? Rei Saul estava temendo com o crescimento de Davi. Você tem que parar de olhar e cuidar da sua vida. Parar de cuidar da vida dos outros. Porque quando você fica cuidando da vida dos outros, você deixa de crescer. E deixa brotar no seu coração a pior parte da sua vida. O ruim que está dentro de você. Você não pode deixar nascer o velho homem. Você já matou ele. Meu Deus do céu. Que mais? O ódio do rei Saul. Porque quando ele foi rejeitado, tudo passou
dar errado. Não queira ser rejeitado por Deus. Ah, não, pastor, você está doido. Deus é amor, é maravilhoso. Ele é amor, Ele é maravilhoso. Ele te ama tanto que te salvou, te chamou como filho. Aleluia. E mesmo assim, a gente descobre que tem alguns filhos que são casa rebelde, que esse filho mais custoso. Eu fui um deles. Está no passado. Está no passado, meu irmão. Como eu tinha dificuldade para poder obedecer, mas a correção desceu do céu. Desceu, irmão. Desceu, porque eu sei o que eu passei, o que eu sofri. Sabe por quê? Se o pai e a mãe não corrigem, Deus corrige. Eu conheci um pastor lá em Belo Horizonte, muito usado por Deus. E ele fez a sua escolha. E o ministério daquele pastor era um negócio de doido. O homem entregava profecia cantando. Quando Deus tomava ele, ele subia nas cadeiras, subia até na janela, cheio do poder de Deus. Quando estava no auge do seu ministério, ele fez escolhas. E a última vez que eu vi ele, estava numa situação deplorável, de muita tristeza. Pastor, então está parecendo que Deus escolhe e depois desiste? Não, meu irmão. Deus não erra. O projeto que Ele tem é magnífico. Mas para o seu projeto e o de Deus, sei lá, der certo, você sempre precisa saber que você é servo. Você precisa entender isso. Você precisa aplicar isso dentro de você. Você precisa viver isso. Um servo obediente a Deus, temente a Deus. Porque isso vai gerar na sua vida bênçãos incalculáveis. Aí o que está escrito, mais de 7.000 promessas, vai cumprir na sua vida. Vai acontecer. Não vai precisar de muito esforço. Só obedecer. Só submeter à vontade dEle. É só isso. Aí você vai ver Ele fazer na sua vida. Então ele foi rejeitado. O resultado da sua rejeição começa a aflorar nele o pior do rei Saul: orgulho, inveja, ódio. Para poder piorar, sabe o que rei Saul fez? Ele queria saber aonde Davi estava. Ele matou 85 sacerdotes, porque ficou achando que o sacerdote estava tudo comunado com Davi. Ué, mas ele não era de Deus? Ele não foi ungido? E como que ele faz uma atrocidade, uma chacina dessa? É as escolhas. As escolhas do rei Saul, ou a sua coroa subiu à sua cabeça,
porque a autoridade de rei ele tinha, mas perdeu o que era mais importante, a presença de Deus. E estava deixando o pior de si acontecer na sua vida. Matou 85 sacerdotes, as mulheres e as crianças. Qual é o resultado dessa chacina, dessa desobediência, dessa loucura? As piores possíveis. Para poder piorar, ele foi consultar a feiticeira de Endor. Olha o lixo que ele se tornou. Hoje Deus está nos corrigindo porque Ele nos ama. Hoje Deus está te alertando porque Ele é maravilhoso. Agora, se você obedecer e não colocar as suas escolhas acima, meu irmão, vai dar tudo certo. Aleluia. Agora, se você deixar as emoções, o seu coração te governar, meu irmão, meu Deus, vai ser lamentável. Um homem que foi escolhido pelo povo e abençoado por Deus, estava reinando, já tinha tido êxito em 3 batalhas. Agora começa a se deparar com fracasso, por causa das escolhas, por causa de suas decisões, por achar que estava no controle de tudo, por achar que a sua coroa, a sua sabedoria, a sua capacidade estava acima de tudo, ou por achar que o profeta estava equivocado. Quantas vezes eu ouvi na minha cara, eu e a minha esposa já ouvimos isso, não, com todo amor e carinho eu vou dizer, assim, quando a gente ouve, escuta, a gente fica um pouco assustado, né? Mas quantas vezes eu ouvi a pessoa dizendo assim: a profecia não funcionou, pastor. Pastor, a profecia não funcionou, pastor. Seu pastor é muito educado. Porque se eu não fosse educado, eu ia falar para a pessoa assim: vai ver com Deus. Vai ver com Deus que Ele te responde. Essa fala é de uma pessoa que está desobedecendo a Deus e tentando colocar o profeta na parede para ver se o profeta fala alguma coisa. É bom que o profeta nem fale, porque ai que o profeta abre a boca e disse: Deus está te rejeitando. Eu já disse poucas vezes, eu lembro que eu disse para uma mulher assim: cuidado, o espírito da morte te rodeia. Quase foi. As pessoas acham que é brinquedo. Não é brinquedo. As coisas de Deus são muito sérias e muito linda, muito maravilhosa. Mas para quem não trilhou, para quem está, meu irmão, brincando, sendo um filho rebelde, meu irmão, o estreito é: primeiro você vai apanhar. Faz bem um couro, meu irmão. Um corretivo de Jeová, meu irmão, é gostoso. Eu te falo porque ele já me corrigiu muitas vezes. Graças a Deus, tem muito tempo que eu não apanho. Aleluia, porque eu aprendi a obedecer. Aleluia, graças a Deus por isso. Então, voltando para o texto, ele foi até consultar a feiticeira. Qual foi o resultado dessa história? Um homem que
estava governando, reinando, um fim trágico, de ver o seu filho morrer, e suicidou. Resultado de escolha, resultado da desobediência. É lamentável. É lamentável. Que fim deu a história desse sujeito? Um ex-rei, que está na história, no livro de Samuel, para nos ensinar que servir a Deus é um privilégio. É maravilhoso. E com Deus não se brinca. E não zomba dele. Aleluia. Graças a Deus. Bom demais? Então eu te entrego a minha mensagem nesta noite. E com o coração bem feliz. Quero te convidar a ficar de pé. Para a gente poder fechar, com Deus não funciona. Para a gente poder fechar aqui, com Deus não funciona choro, birra, não funciona. Ou você está no prumo, ou você não está no prumo. Ou você está com Deus, ou está com o inimigo. Não tem jeito. Agora, se você escolher Ele, agora, se você submeter à vontade dEle, agora, se você servir Ele, agora, se você sempre tiver um coração grato, agora, sempre, se você tiver a disposição para poder adorá-lo, para estar na sua casa, para bater no seu peito e dizer: eu tenho um Pai, eu tenho um Salvador, eu tenho um Libertador, eu tenho um Deus maravilhoso. Se você consegue dizer tais palavras com a boca cheia, quer dizer que você tem a convicção de quem é o teu Criador e o teu Pai. E quem está convicto que o céu existe e que Deus te chamou, tão certo como vive Deus, Ele vai cumprir na sua vida o extraordinário, porque Ele te fez o juramento, porque Ele te fez a promessa. Se você vai ser rei, seja servo primeiro e depois rei. Se você vai ser profeta, seja servo primeiro e depois profeta. Se você vai ser doutor, seja servo primeiro e depois doutor. Se você vai ser arabacaia, sabe, um empresário, seja servo primeiro e depois empresário, e você vai ver Deus fazer maravilha. Agora, nesta noite, você vai adorar Ele como nunca. Eu quero que você se esforce para poder cantar. Porque eu vou te dizer, irmãos, eu já me esforcei.
Já peguei o Maestro YouTube, botei lá na música do Rodolfo Abrantes e fiquei cantando e cantando, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, e voltava, e voltava, e voltava. Escutava. Aí um dia eu consegui cantar um pedacinho aqui. Sabe por quê? A insistência, a dedicação, o comprometimento. Deus ama. E se você insistir com o seu sonho, com o seu projeto, Ele vai realizar na sua vida. Quantas vezes eu olhei para mim e achava impossível ser um pregador. Quantas vezes eu olhei para mim, ardia dentro de mim, mas eu olhava para mim e me sentia incapaz, desqualificado, e eu só tinha uma oração: me capacita, me capacita, me capacita, me capacita. Eu não sei aonde você quer chegar, mas se você entender que você precisa obedecer a Deus como Abraão obedeceu, e você aplicar a extrema obediência no seu coração em servir o teu Deus, pode ficar tranquilo, que o extraordinário, o improvável, o milagre vai descer do céu, e você vai contemplar o meu Deus fazendo e executando maravilhas na sua vida.